A GECOM apresenta História no Café da Manhã. Dia 31 de outubro, Dia das Cidades. Narração por Ingrid Costa. Por volta de 3500 a.C., nas férteis planícies entre os rios Tigre e Eufrates, o ser humano começou a moldar o mundo de uma forma que nunca havia feito antes. Foi ali, na região que hoje conhecemos como Mesopotâmia, que surgiu a primeira cidade, Uruk. Diferente dos pequenos assentamentos que existiam até então, Uruk foi construída com uma ambição sem precedentes. Seus habitantes ergueram imponentes muralhas de tijolos de barro, cercando a cidade para proteger seus cidadãos dos perigos externos. Dentro dessas muralhas, uma nova forma de vida florescia, marcada pela segurança e pela inovação. No coração da cidade erguia-se o monumental zigurate, um templo em forma de torre dedicado aos deuses, que simbolizava tanto a devoção religiosa quanto o poder de seus governantes. As ruas, repletas de comerciantes, artesãos e agricultores, pulsavam com a energia de uma população em crescimento. Era o centro de um novo modelo de vida, onde as pessoas deixaram de ser nômades e passaram a se organizar em torno de um espaço comum, construindo casas permanentes, mercados e templos. Ao redor de suas muralhas surgiram sistemas de irrigação que transformaram a agricultura, enquanto o comércio se expandia para além dos limites da cidade, conectando-a com outras regiões. A invenção da escrita, ali mesmo na Mesopotâmia, foi outro marco que emergiu da necessidade de registrar transações, leis e histórias. Assim, Uruk não era apenas uma cidade de tijolos e ruas, era o berço da civilização, onde o homem passou a dominar a natureza e criar uma sociedade complexa e organizada. Neste ínterim, nas densas florestas da América Central, os maias erigiram suas próprias cidades, verdadeiros centros cerimoniais de pedra como Chichén Itzá e Tikal. As pirâmides maias, com seus degraus íngremes, eram monumentos que conectavam o mundo terreno ao celestial, simbolizando a jornada espiritual de seus governantes e sacerdotes. As cidades maias eram desenhadas de acordo com o movimento dos astros, refletindo sua profunda conexão com a astronomia e o calendário. Um lugar onde o tempo e o espaço se encontravam para celebrar os ciclos da vida. Nos altos picos dos Andes, o Império Inca construiu a impressionante cidade de Machu Picchu, um refúgio espiritual e político envolto nas nuvens. A cidade inca, como Cusco e Machu Picchu, era muito mais do que uma maravilha arquitetônica. Era uma expressão física da organização política e social de um império. Machu Picchu, em particular, com seus terraços agrícolas esculpidos nas montanhas, suas praças e seus templos perfeitamente alinhados com picos sagrados, simbolizava a harmonia entre o moderno e o ancestral. Para os incas, as cidades eram parte do tecido divino da vida, refletindo sua crença de que a terra e os humanos eram uma só entidade. Essas civilizações construíram cidades que não eram apenas locais de moradia, mas o coração de uma existência coletiva. As cidades são, de fato, o DNA de seus povos, uma parte inseparável de sua identidade e de seu legado que perdura até hoje. Essas culturas mostraram ao mundo que as cidades não são apenas espaços de concreto e tijolos, mas lugares onde a vida, o espírito e a cultura se entrelaçam. E poucas cidades são tão espirituais quanto a própria São Paulo.
Assim como as antigas civilizações da América erigiram suas cidades em locais sagrados, São Paulo, a gigantesca metrópole brasileira, também carrega uma conexão espiritual profunda com suas raízes indígenas. A cidade que conhecemos hoje, com seus arranha-céus, avenidas movimentadas e vida urbana acelerada, nasceu em um local sagrado para os Tupiniquim, o povo originário que habitava a região muito antes da chegada dos colonizadores. Onde agora ergue-se o coração pulsante da maior cidade da América Latina, um dia foi um espaço de rituais, histórias e conexão com a natureza. A fundação de São Paulo pelos jesuítas em 1554, sobre as terras dos povos indígenas, marcou o encontro de mundos estranhos, mas não apagou as energias ancestrais que ainda fluem pelas veias da cidade. A história de São Paulo é também a história de tantas outras grandes metrópoles ao redor do mundo. Nova York, Tóquio, Paris, Cairo. Todas essas cidades foram construídas sobre antigas terras que um dia pertenceram aos povos originários de cada região. Cada camada de concreto e aço repousa sobre a história de civilizações que vieram antes, cujas marcas ainda estão presentes. Neste contexto, a Anhembi Morumbi se destaca como um lugar de encontro entre a história e a modernidade. Os estudantes que passam pela universidade têm a oportunidade de continuar esse legado de transformação, através de cursos ligados à arquitetura e engenharia. Assim como os construtores maias e incas moldaram suas cidades em harmonia com a natureza, os profissionais formados na Anhembi Morumbi têm a chance de deixar suas marcas no Brasil e no mundo, construindo um futuro sustentável e moderno. Afinal, nas palavras do jornalista Herbie Cain, uma cidade não é medida pelo seu comprimento e largura, mas pela amplitude de sua visão e pelo alto de seus sonhos. O História no Café da Manhã é uma produção da AGECOM, a Agência Experimental de Comunicação do campus Vila Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi. Roteiro e edição por Marco Febrini, voz de Ingrid Costa, arte por Melissa Borges. Coordenação professora Fernanda Yarossi, apoio da Escola de Comunicação, Artes e Design da Anhembi Morumbi, coordenada por professor Miguel Valione. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo Café da Manhã.